Em relação à expressão algébrica x ao quadrado menos x ao cubo dividido por x à quarta elevado a 2, aqui na verdade é um menos 2, tá? É menos 2. Sua condição de existência no universo dos números reais e a sua simplificação máxima são, respectivamente, o quê? E daí ele dá 5 alternativas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essa expressão toda. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou repetir ela aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, eu tenho x ao quadrado menos x ao cubo dividido aí por x à quarta, que está elevado a menos 2. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar de propriedade de potência. Quando a gente tem um número qualquer elevado a um expoente negativo, a gente faz o quê? A gente inverte essa fração, tá? Quando é uma fração, no caso, a gente inverte a fração e daí a gente troca o sinal do expoente, tá? Então é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, o que eu vou fazer? O x à quarta, que é o denominador, passa a ser o numerador, e o x ao quadrado menos x ao cubo, que é o numerador, passa a ser o denominador. Então vai ficar x à quarta dividido aí por x ao quadrado menos x ao cubo. Isso aqui que está elevado a quanto agora? Elevado ao quadrado, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o produto notável, porque a gente tem aqui, ó, o quadrado de um número, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador e vou levar ao quadrado, e vou pegar o denominador e também vou levar ao quadrado. Então quando eu fizer isso, eu vou ficar com x à quarta elevado ao quadrado, dividido por quem? Dividido por x ao quadrado menos o x ao cubo elevado ao quadrado. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, nota que a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou ter que aplicar aqui a regra de produtos notáveis, tá? Mas antes, vamos fazer o que está no numerador. X à quarta ao quadrado, eu vou pegar o 4, que é o expoente, e vou multiplicar pelo 2, que é o outro expoente. Portanto, eu vou ter x elevado a 8, tá? Isso aqui dividido por quanto? Ó? Como é que eu tenho um quadrado da diferença, basta eu aplicar a regra de produtos notáveis. Então, vou ter o quadrado do primeiro, ou seja, eu vou ter o x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é o x ao quadrado, vezes o segundo, que é o x ao cubo, mais o quadrado do segundo. O segundo é x ao cubo. Então, vai ficar com x ao cubo ao quadrado. Então, agora basta a gente resolver essa expressão. Então, x elevado a 8 vai continuar sendo x elevado a 8. E agora a gente faz as operações que está no denominador. Então, eu tenho x ao quadrado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar x elevado à quarta. Repito o sinal do menos. Agora, eu tenho duas vezes o x ao quadrado vezes x ao cubo. Ou seja, eu vou ter duas vezes quem? Nota que aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, eu conservo a base, que é o x, e somos expoentes. Então, eu vou ter ó, 2 mais 3, que está dando 5. Ou seja, vai ser x elevado à quinta, mais o quadrado do segundo. O segundo é x ao cubo, que ainda está elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar esse 3 aqui e vou multiplicar por esse 2. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter x elevado a 6, tá? Então, aqui a gente já simplificou muito a nossa expressão. Só que a gente pode simplificar ainda mais, ó. Por quê, ó? Nota que aqui embaixo eu tenho o expoente 4, o expoente 5 e o expoente 6. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o menor expoente, que é o 4, e vou colocar em evidência, para poder cancelar com o numerador. Porém, para fazer isso, eu também tenho que colocar um x à quarta aqui no numerador. Então, eu vou reescrever esse x à oitava como sendo x à quarta vezes x à quarta. E por que eu posso fazer isso? Porque aplicando a regra de potência, né? Como as bases são iguais, eu conservo ela e somos expoentes. Então, eu conservo o x e pego o 4 mais 4, que dá exatamente 8, tá? Então, essa é outra forma aí de escrever o x à oitava. Isso aqui tudo dividido por quanto? Como eu quero simplificar, eu vou ter que colocar o x à quarta, que é o menor termo aqui, em evidência. Então, vai ficar o x à quarta, que multiplica quanto? Bom, se eu tinha x à quarta e eu tirei x à quarta, vai ficar apenas o 1, tá? Se eu tinha x à quinta e eu tirei o x à quarta, vai ficar apenas o x. Porém, a gente tem que notar que aqui tem um menos. Então, aqui vai ficar o menos 2x, tá? E por fim, eu tenho x à sexta. Se eu tenho x à sexta e tiro 4, vai ficar x ao quadrado positivo, tá? Então, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar o numerador com o denominador. Então, eu posso cancelar ó, esse x à quarta aqui, ó, com esse x da quarta de cá. E daí o que, é que vai restar? Vai restar apenas o x à quarta, aqui em cima. E embaixo vai restar o quê? Vai restar ó,
o 1 menos 2x mais x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o x menos 1 ao quadrado, tá? Então, se você desenvolver esse produto notável, você vai ter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar exatamente x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Então, a gente tem que a simplificação máxima é essa daqui, ó. Essa aqui é a nossa simplificação máxima, tá? Então, não há muito que a gente possa fazer aqui. Tá, então, se a gente for as alternativas, ó, a gente já pode excluir aqui a letra A, tá? Porque a simplificação máxima tá errada. A gente pode excluir também a letra B. A gente pode excluir também a letra C. Então, a gente vai ter que considerar apenas a letra D e a letra E. Porque a simplificação aqui, ela tá certinha, ó. X à quarta dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Só tá com a ordem alterada e aqui também é a mesma coisa. Então, agora que as simplificações elas são iguais, a gente vai ter que comparar o quê? A gente tem que comparar as condições de existência. Tá, então vamos lá. Ele diz aqui na D que x não pode ser zero. Isso é verdade, x não pode ser zero. Por que x não pode ser zero? Porque, ó, se x for igual a zero, o que vai acontecer? Esse x à quarta aqui vai ser 0 à quarta. E 0 elevado a qualquer número vai dar o próprio zero. Então, eu teria uma divisão de fração por zero, o que é um absurdo, tá? A gente sabe que não dá para dividir por zero. E ele diz aqui que x tem que ser diferente de 1. Vamos ver se isso é verdade. Bom, a gente pode reescrever esse x ao quadrado menos 2x mais 1 como sendo x menos 1 ao quadrado. Então, se eu supor que x é 1, o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar ó, o 1 menos 1 ao quadrado. E 1 menos 1 dá 0. E 0 ao quadrado dá 0. Ou seja, o denominador dessa fração aqui seria 0. E isso também é um absurdo. É um absurdo. Então, quer dizer que o x, de fato, ele não pode ser 1. Porque se x for 1, a gente vai ter que o denominador vai ser 0. Então, essa daqui também é verdade. Logo, a gente tem que a resposta correta é, portanto, aí, a letra D. Tá? Essa aqui é a alternativa correta. Bom, se a gente fosse analisar a letra E, por que ela está errada? Ó? Ele diz aqui que o x tem que ser diferente de menos 1. Se x for menos 1, o que acontece? Eu teria menos 1, que dá menos 2. E menos 2 não é um número, não é zero. Então, dá para fazer essa divisão, tá? E ele diz aqui ó, que o x tem que ser diferente de 1. Tá, de fato, o x tem que ser diferente de 1, porque se x for 1, como a gente viu, o denominador é 0. Mas o x ele pode sim ser menos 1. Então, é essa afirmação aqui, ó, que torna essa alternativa incorreta, tá? Então, de fato, o x é diferente de 1, porém, o x não é diferente de menos 1, não pode ser, ele pode sim ser menos 1, tá? Então, a gente tem aqui, de fato, a alternativa correta aí é a letra D. X é diferente de 0 e x é diferente de 1. E a simplificação máxima é x à quarta dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1.